Vamos lá, quinto ano, vamos continuar. Quais recursos extraímos e utilizamos? Ainda que atualmente os seres humanos tenham mudado e com eles as necessidades da sociedade. Vamos lá, gente, lembrando que as mudanças, as transformações vêm ocorrendo há milhares, há milhões de anos, tá? E com a mudança vem também as necessidades da sociedade, correto? Então, gente, na sobrevivência, para a sobrevivência da sociedade, a gente precisa ainda da natureza, tá? Então, com toda essa mudança, essa transformação que já se vem há milhares de anos, existe a dependência, a dependência da apropriação da natureza. Então, a gente precisa, tá? Ainda se apropriar da natureza, tá bom? Para essa sobrevivência, tá bom? Então, precisamos sim extrair, tá? Recursos naturais ainda. O extrativismo é a atividade mais antiga, gente. O que é extrativismo? É a extração, é a retirada de recursos, tá? Naturais, é a retirada de recursos da natureza, tá? Ela está dividida em 3 tipos, gente. Está dividida em extrativismo animal, tá? Que é a atividade relacionada à pesca ou à caça. Extrativismo mineral, que é a retirada de minérios para posterior transformações nas indústrias, como petróleo, ou para consumo imediato, no caso da água mineral. Então, gente, a retirada do minério, tá? Ela sofre uma transformações nas indústrias, tá? Ela tem uma grande função nas indústrias, tá bom? Como o petróleo e até mesmo a água, que é para o uso imediato, tá bom? E o extrativismo vegetal, a coleta de frutos, raízes e madeira para a fabricação de móveis. Então, vamos lá, o extrativismo, a retirada, a coleta de frutos para alimentação e a coleta da madeira para a fabricação de móveis, tá? Gente, uma outra coisa muito possível, tá? Que existe é a retirada do látex, tá? De certas espécies de árvores. Vocês sabem o que vai se transformar o látex? Eu acredito que todos saibam, né? Látex vai se transformar em borracha, gente. Essa borracha que vocês escrevem no dia a dia, ela vai se transformar ela é transformada, através do látex, tá, gente? Então, o látex tem uma grande importância também, tá? Para a sociedade, tá? É uma das coisas que acontece, tá? Que é usada diretamente por nós, tá bom? Além disso, há o uso dos recursos energéticos e recursos hídricos. Gente, então vamos lá. Além dos recursos, do extrativismo, que é tirado lá a caça, a pesca, a coleta de frutos, madeira, minerais, tem também os recursos energéticos e recursos hídricos, tá? Gente, a água, além de ser consumida pelo ser humano, de ser uma coisa natural, usada diretamente, a água também é utilizada de outras várias formas, tá? E uma delas é a geração de energia nas hidrelétricas, tá? A água tem essa função importante nas hidrelétricas. Ela tem a função de gerar energia, tá? Ela também tem a função, tá? Ela também faz parte, tá? Do consumo, tá? Humano e nas atividades econômicas. Então, a água não só serve para o consumo humano, quanto para a geração de energia nas hidrelétricas e nas atividades econômicas, como na agropecuária e nas indústrias. Quanto aos recursos energéticos, tá? Existem outros, tá? Além da água. E esses outros são o carvão, o petróleo, o gás natural, o sol, o vento, entre outros, tá? Então, vamos lá, gente. Além da água, tá? Que é um recurso energético e hídrico, tá? Além da água, a água tem aquelas várias funções, para o consumo humano, para a geração de energia, para as atividades econômicas. Mas existe também outros recursos energéticos, tá, gente? Além da água, que é o carvão, o petróleo, o sol, o vento, entre outros, tá?
Então, existem vários tipos de recursos energéticos e recursos hídricos. Recursos naturais e impactos ambientais. O meio ambiente pode sofrer profundas alterações provocadas pelas atividades humanas de forma direta ou indireta. Então, gente, vamos lá. O meio ambiente, ele sofre alterações há milhares de anos. Vocês sabem disso, né? A gente já conversou muito sobre isso. Que o ser humano, ele transforma o nosso ambiente, né? E quando ele é transformado pelo ser humano, a gente vê nitidamente essa mudança. São as mudanças provocadas pelo ser humano, né? E as provocações dessas atividades humanas, diretamente ou indiretamente, tá? Elas fazem, né, profundas alterações no meio ambiente, tá bom? O que chamamos de impacto, o que chamamos, né? A gente chama isso tudo, essa transformação, essas alterações, né, no meio ambiente, a gente é chamado de impactos ambientais. Existem impactos ambientais que ocorrem com maior frequência no meio rural e outros no meio urbano, independentemente do local, tá? Os impactos fazem mal para toda a população do Brasil, tá? Então, vamos lá, o impacto, tá? As profundas alterações, tá? Que diretamente ou indiretamente, tá? São causadas ao meio ambiente, elas têm um impacto, tá? Que fazem mal, um impacto muito forte, que fazem mal para toda a população brasileira. A seguir, vamos entender um pouco mais sobre eles, tá? Eu consegui 2 figuras e coloquei aqui para vocês, que são as áreas em processo de desertificação, tá? Aqui, ó, é uma área, tá? Com processo de desertificação. E aqui, ó, são áreas de desmatamento florestais, tá? Isso aqui é a floresta da Amazônia. Os móveis produzidos com madeiras são úteis para nós, tá? Mas é necessário encontrar um equilíbrio, gente, entre o consumo e a exploração excessiva dos recursos naturais. Gente, o ser humano, ele está explorando excessivamente, tá, os recursos naturais. Isso aí causa danos, tá, ao meio ambiente, à população, tá, para a população do Brasil, tá? Isso faz mal para todos nós. A intensa utilização de produtos químicos em plantações para eliminar bactérias, insetos ou doenças. Entretanto, seu uso pode contaminar o solo e os recursos de água. Além disso, o mau uso dos solos por algumas atividades, tá? Como a pecuária e a agricultura, tem provocado o empobrecimento dos solos em áreas da região. Então, vamos lá, gente. A intensa utilização de produtos químicos em plantações, tá? Para eliminar bactérias, tá? Insetos ou até mesmo doenças, tá? Ele pode contaminar o solo, tá? Ele pode contaminar o solo de recursos de água, tá? O solo e os recursos, tá? A água. Além disso, gente, o mau uso do solo, tá? Por essas atividades, tá? Como a pecuária e a agricultura, ele tem provocado empobrecimento do solo na região, naquelas regiões, tá? O Nordeste, onde predomina o clima semiárido, processo chamado de desertificação. Algumas práticas feitas de formas inadequadas, como as queimadas, danificam o solo, deixando-o sem condições de cultivo. Então, gente, quando existe a queimada, né, essa prática feita de forma inadequadamente, ela danifica o solo, deixando-os sem condições de cultivo. Isso prejudica o sustento das famílias que trabalham no campo e o abastecimento de alimentos. Então, quando acontece essa queima do solo, né, eles acabam prejudicando muito, não só o solo, quanto o abastecimento, tá, e o sustento das famílias. O impacto ambiental e o desmatamento. Um dos ambientes brasileiros que mais sofre com a extração de recursos são as florestas. Gente, as florestas são as que mais sofrem hoje com o desmatamento, né? E a retirada, né, da madeira para a construção de móveis, do látex para a atividade de transformar em borracha, né? Não é isso? As queimadas, isso aí está prejudicando muito as florestas brasileiras, tá?
sofrem, os brasileiros, os ambientes brasileiros são os que mais sofrem com a extração dos recursos, tá? As florestas também, que têm suas árvores cortadas por empresas madeireiras para a produção de imóveis, para dar lugar à agricultura, plantações ou os prédios e outras construções. Só na floresta amazônica, a área desmatada ocupava cerca de 8 milhões de quilômetros em 2016, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tá? Então, vamos lá. O desmatamento, a queimada, né? A retirada de recursos, tá, das florestas estão causando impacto ambiental grande, tá? O desmatamento, ele está causando impacto ambiental muito forte, muito presente, tá? Isso está atingindo o sustento das famílias, tá? E até mesmo o solo. Eles acabam enfraquecendo, contaminando o solo, tá? Eles acabam provocando o empobrecimento do solo nessas regiões, tá? Então, gente, essa função, tá, de desmatamento, de queimada, eles estão causando o que se chama de impactos ambientais, tá bom? Todas essas atividades vêm reduzindo de maneira significativa a área original ocupada pelas florestas. Foi o que eu falei, gente. Eles estão diminuindo as áreas, tá? Vem reduzindo de maneira muito significativa, muito grande, a área original das florestas, tá? As florestas, essa mata toda, eles estão diminuindo significativamente. E eles acabam prejudicando as comunidades indígenas e ribeirinhas. Povos tradicionais da região estão sendo prejudicados com esse ato, com essa função do desmatamento, da queimada. O desmatamento pode ocasionar mudanças ambientais, como aumento de temperatura, a diminuição das chuvas, erosão e o empobrecimento dos solos. Foi o que eu falei. O desmatamento e as queimadas, eles atingem diretamente, tá, nas mudanças ambientais, tá? Principalmente no aumento da temperatura, a diminuição da chuva, tá? Erosão e empobrecimento dos solos. Isso aí, gente, atinge a todos nós. Não só as comunidades indígenas, mas a todos os nós seres humanos, tá? Esses impactos ambientais, eles trazem coisas prejudiciais a todos nós. No livro tem essa partezinha que eu sempre gosto de ler com vocês. Gotinhas de Saber. Como gerar emprego e renda para a população da Amazônia sem comprometer o equilíbrio da floresta. Foi o que a gente falou. Toda essa função de desmatamento, de queimadas, né? Empobrecimento do solo, isso aí tem que ser revisado, reavaliado, né? Tem que ser feito com cuidado, porque eles estão fazendo agressivamente, tá? E estão está prejudicando não só todos os seres humanos, como também as pessoas dessas aldeias, né? Os indígenas. A resposta para essa questão está em um modelo de desenvolvimento sustentável. Nele, procura-se garantir renda e geração de empregos para as pessoas sem afetar o equilíbrio da natureza, utilizando sabiamente os recursos naturais. Foi o que eu falei. Tem que saber usar os recursos naturais para que a gente não agrida, né? As matas, o solo, a vegetação e todo o nosso ambiente, né? Para que não tenha impactos ambientais mais profundos. Embora ainda em quantidade reduzida, uma parcela da população já vem aplicando com sucesso algumas propostas de desenvolvimento sustentável na Amazônia, integradas à cultura local. A colheita do açaí e a da castanha do Pará são 2 exemplos. Então, gente, olha só, quanta coisa legal pode ser feita, principalmente o desenvolvimento sustentável, tá? Isso é um modelo de como as pessoas pensam, tá? Em não agredir o solo, as florestas, o meio ambiente. Eles estão pensando em não ter impactos ambientais profundos, tá? Então, eles tiram com cautela, tá? A colheita, eles tiram açaí e castanha do Pará. Esses são 2 exemplos, tá? Da população que tira, tá?
o sustento natural de suas florestas, mas sem agredi-las, tá? Vamos lá. Uma atividade que também pode prejudicar a vegetação natural de hidrelétricas é a construção de hidrelétricas. Gente, uma atividade que prejudica a vegetação natural é a construção de hidrelétricas. Apesar de importantes para a obtenção de energia, porque a hidrelétrica ela é onde desenvolve energia, correto? Sua instalação devia de ser avaliada, tá? Considerando toda a consequência para a região onde ela foi construída, pois uma grande área desmatada e alagada prejudicando a vida dos outros, né, de todos os seres vivos que habitam no local. Então, a construção dessas hidroelétricas, gente, ela prejudica não só o ambiente, mas também os seres humanos, né, os seres vivos que habitam no local. Então, eles deviam pensar, elaborar, né, a construção, tá, dessas hidrelétricas, né, porque o desmatamento e o alagamento, tá, desses lugares, eles prejudicam a vida de todos os seres vivos que habitam no local. Outro problema é o alto consumo de água pelas atividades econômicas e pela população, que resulta na escassez das águas disponíveis ao abastecimento do sistema de saneamento básico, que trata o esgoto, tanto doméstico quanto industrial, a geração de lixo e as áreas inadequadas devido à falta de moradia, como morros e beiras de rios, ocasionam a contaminação de águas e dos solos. Gente, todos nós precisamos pensar, tá? Quando a gente joga lixo em lugares que não são apropriados para isso, tá? O consumo de água pelas atividades econômicas, tá? E pela população, o consumo de água em excesso, né, na verdade. Ele resulta na escassez das águas disponíveis para os abastecimentos do sistema de saneamento básico, tá? Então, o consumo alto de água pelas atividades econômicas e pela população faz com que o sistema de abastecimento de saneamento básico sofra com isso, tá? O que é abastecimento do sistema de saneamento básico? É onde trata o esgoto, tanto doméstico quanto industrial. A geração de lixo, tá? A geração de lixo e as áreas inadequadas devido à falta de moradia, como morros e beiras de rios, ocasionam a contaminação da água e dos solos. Então, gente, tem que ter cuidado, tem que saber, tá? Usar, tem que economizar, tá? Porque a falta de água prejudica o saneamento básico, tá? Assim, com a falta de saneamento, eles contaminam tanto a água e os solos, tá? A construção de moradias em áreas inadequadas também provoca o deslizamento de terras. Isso ocorre porque o solo fica exposto sem vegetação natural, o que facilitaria a infiltração da água em vez dela escorrer, e não está preparado para receber grande quantidade de pessoas e construções. Então, gente, essas construções feitas em lugares inadequados, elas podem também provocar deslizamentos de terra. Isso ocorre porque o solo fica exposto, né, sem vegetação natural, tá? Porque a vegetação natural, ela facilita a infiltração da água, tá? Em vez de escorrer e causar esses deslizamentos, a vegetação natural, ela facilita a infiltração da água e não está preparado para receber grande quantidade de pessoas. Esse tipo de solo, esse tipo de construção, ela fica tão vulnerável, né? Porque ela não tem vegetação para fixar nem para infiltrar a água, que ela fica liberada para acontecer esse tipo de deslizamento. O asfaltamento das ruas também prejudica o solo, pois o impermeabiliza, impossibilitando a infiltração de água que abastece os lençóis freáticos. Então, o asfaltamento das ruas também prejudica o solo, tá, gente? Pois ele deixa, né, ele impossibilita a impermeabilização, tá? A infiltração de água, que é a água que abastece os lençóis freáticos.
Daí a importância de áreas verdes, como parques, praças e faixas de vegetações ao longo das avenidas, ou ainda dos chamados piscinões, que funcionam como um reservatório de água para receber o escoamento das águas das chuvas. Então, gente, o asfaltamento, ele prejudica o nosso solo, ele tira a função, né, da hipermeabilização, né, da infiltração de água, que abastece os lençóis, que a gente não consegue ver, mas abastece os lençóis freáticos, tá? Por isso, a gente dá importância às áreas verdes, porque elas dão a chance da água se infiltrar, tá? Para receber, né, a água da chuva, o escoamento das águas, né? Isso é importante, a área de vegetação. As cidades também enfrentam a poluição do ar. Como o transporte público não é suficiente para atender às necessidades da população, o grande número de carros particulares nas ruas tem gerado congestionamento e poluição no ar. Além disso, muitas atividades industriais lançam poluentes no ar. Então, gente, além da falta, né, além do desmatamento, das queimadas, da falta de vegetação para a infiltração de água, a gente também vem sofrendo muito com a poluição do ar, tá? Os transportes públicos não estão sendo suficientes para a população. Então, isso, né, aglomera, né, inúmeros carros particulares, tá? E esses carros vêm gerando congestionamento e poluição do ar, tá? Além dos carros que também liberam essa poluição, as atividades industriais lançam poluentes também no ar, tá, gente? Então, a gente também sofre com a poluição do ar. O mau exemplo, eu vou citar aqui, gente, nesse pedacinho, também tá lá no livro, tá? Gotinhas do Saber. O mau exemplo que foi uma construção de Cubatão. O município de Cubatão, em São Paulo, se transformou em um grande polo industrial na década de 1970. Mas seus altos níveis de poluição prejudicavam a saúde dos moradores das proximidades e parte da Mata Atlântica ficou devastada. Felizmente, na década de 1990, um plano de recuperação da área foi colocado em práticas e as emissões de gases poluentes foram controlados. A vegetação foi replantada e a fauna voltou à região. Então, gente, do mesmo jeito que eles fizeram, né, que eles transformaram, tá? O município de Cubatão, em São Paulo, ele teve uma transformação em 1970, tá? Com um grande polo industrial, tá? Seus altos níveis de poluição prejudicaram, gente, não só a área da vegetação, mas também a saúde dos moradores, tá? Que viviam ali, em volta das proximidades, né? E uma parte da Mata Atlântica ficou devastada. Felizmente, eles pensaram, né, naquele mau exemplo, naquela má construção, em tudo que eles prejudicaram, o ser humano, o ser vivo, a vegetação, eles tiveram um plano de recuperação da área, tá? Foi colocado em prática emissões de gases poluentes, tá? Foram controlados esses gases poluentes. A vegetação foi replantada, vocês podem ver, pode perceber na imagem. Existe ali o grande polo industrial, tá? Que perdeu toda a vegetação, ainda atingiu a saúde dos moradores, mas eles pensaram num plano de recuperação e transformaram aquilo, tá? Replantaram toda a vegetação e a fauna, tá? Voltou à região. Então, a partir do momento que eles replantaram, né, a vegetação, a fauna, né, os animais voltaram a viver ali naquela vegetação. Os vegetais, né, voltaram a aparecer. E a saúde das pessoas voltaram ao normal, tá? Olha, esse módulo a gente vai dar somente até a página 71. Na próxima aula a gente vai terminar da continuidade da página 72. Aí nós vamos até o final do módulo, que é o 77. A tia Bruna não tá fazendo o módulo de uma vez só, porque senão fica muito cansativo, muito grande. Eu ia pedir que vocês respondam as questões das páginas, tá? Na página 65 tem algumas perguntas, tá? Na página
71 também. Façam o questionário, porém na próxima aula a gente vai continuar a matéria. Aí na outra aula, na terceira aula do módulo 5, nós vamos fazer a correção dele todo, tá? Respondam com atenção, a matéria está aí. Assistam um vídeo. Após esse videozinho eu vou colocar outro vídeo, tá? Boa sorte. Façam com atenção. É matéria do módulo 5, é uma matéria fácil, tá? É uma matéria longa, mas a tia Bruna vai fazer em várias aulas, não será feita em uma aula só, tá bom? Beijos e até a próxima aula.